Você já teve aquela sensação de estar fazendo tudo certo, tentando acertar em cada passo, sendo fiel mesmo no caos, e mesmo assim tudo desandar? De orar com sinceridade, de entregar com verdade, de manter a fé mesmo quando tudo à sua volta parecia colapsar, e ainda assim parecer invisível. É como se o céu tivesse marcado hora com você, mas nunca tivesse chegado. Como se Deus estivesse sempre prestes a fazer e nunca fizesse. Você olha para trás e vê tudo o que suportou, tudo o que calou, tudo o que perdoou. Quantas vezes você engoliu o choro para não parecer ingrato? Quantas vezes se forçou a dizer, tá tudo bem, quando por dentro você só queria gritar? E agora, no fundo, uma pergunta não te larga. Será que tudo isso serviu para alguma coisa? Porque, sinceramente, parece que quem vive no erro é exaltado, que quem grita mais alto recebe resposta mais rápido. E você que tentou fazer o certo, só apanhou da vida, do tempo, da espera. A sensação de estar esquecendo de si mesmo para continuar acreditando em algo que ainda não aconteceu é uma das dores mais invisíveis e mais cortantes que existem. E o pior, ninguém vê. O mundo só entende o que vira conquista, o que dá resultado, o que pode ser postado com filtro bonito. Mas ninguém posta o dia em que pensou em desistir. Ninguém mostra a noite em que o travesseiro virou altar. Ninguém aplaude a alma que continua, mesmo sangrando por dentro. Talvez você esteja exatamente aí, numa fase em que tudo parece ter perdido o sentido, onde as promessas ficaram distantes, onde o coração já não sabe se acredita ou só está empurrando mais um dia. Mas antes de você concluir que sua história perdeu valor, antes de você aceitar essa mentira de que você está vivendo em vão, deixa eu te dizer algo que o céu não esqueceu. Nada do que você fez com fé, com verdade, com sacrifício, passou em branco. Nem aquela decisão que ninguém entendeu. Nem aquela oração que só você ouviu. Nem aquele sim que custou tudo por dentro. Tudo isso está sendo contado. Você só não viu ainda o que está sendo construído com isso. E se eu te disser que o céu estava anotando tudo enquanto você achava que estava sozinho? E se eu te mostrar que essa dor tem nome, propósito e data para virar resposta, você fica mais um pouco? Porque o que vem agora vai provar que tudo o que você passou estava escrito. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Tem um tipo de luta que não aparece nos stories, que não vira legenda de superação, que não tem likes, nem comentários, nem aplausos. É a luta de quem continua tentando enquanto todo mundo já acha que está tudo bem. É a guerra de quem sorri por fora, mas está travando um campo de batalha por dentro. E esse campo, por mais silencioso que pareça, está sendo observado pelo céu. Você se acostumou a lutar no invisível, a escolher o silêncio quando poderia se defender, a permanecer quando tudo em você dizia para ir embora. Você ficou. Você sustentou a fé quando não tinha força. Você segurou a si mesmo com uma esperança cansada, mas viva. E mesmo que ninguém tenha visto, Deus viu. A maioria das pessoas mede a fé pelo resultado. Olha se a porta abriu, se a bênção chegou, se o milagre apareceu. Mas o céu trabalha diferente. O céu pesa o que ninguém percebe. Deus observa o que você segurou no escuro. Ele viu o momento em que você poderia explodir e preferiu calar. Ele viu quando você se despedaçou por dentro, mas decidiu continuar orando mesmo assim. Ele viu quando você segurou o desânimo com a unha da alma, só para não abandonar a promessa. Essas guerras não viram vitrine, mas são o que constrói a fundação do que Deus está preparando. Porque Ele não constrói coisa grande sobre alma rasa. Ele forja primeiro o interior, para depois liberar o que é visível. E é aí que muita gente desiste, porque o campo invisível é ingrato,
não dá reconhecimento, não traz retorno imediato, parece inútil, parece perda de tempo, mas é justamente aí que os destinos são moldados. Você não está sendo castigado, está sendo preparado. Essa dor que parece desnecessária é a que está cavando espaço para algo maior. Esse silêncio que parece abandono é só o intervalo entre a promessa e a manifestação. E esse campo invisível, onde você luta em silêncio, é o exato lugar onde Deus está construindo algo que ninguém poderá derrubar. Você não faz ideia do que já suportou, do quanto sua resistência está incomodando o inferno, porque quem carrega um chamado pesado enfrenta pressões que não se explicam. Você não é fraco, você é escolhido. Por isso, essa luta é tão intensa. Por isso, essa batalha interna não dá trégua. O que você carrega não é comum, e o céu não entrega coisa extraordinária para quem desiste na primeira ausência de aplauso. É por isso que está doendo tanto, porque você está sendo alinhado, fortalecido, curado de tudo aquilo que não poderia entrar na próxima fase. Você está sendo reconfigurado. E às vezes, para isso acontecer, Deus precisa te afastar de tudo o que distrai, precisa calar tudo o que te engana, precisa expor tudo o que ainda te limita. E dói porque parece injusto, parece castigo, mas é cuidado. Você está passando por uma cirurgia espiritual e quem já foi aberto por dentro sabe o quanto isso machuca, mas também sabe que depois da dor vem a cura. Talvez você esteja achando que está parado, que está desperdiçando tempo, mas não está. Você está no centro exato do processo que vai te levar para onde você nunca imaginou. Só que isso não acontece com pressa, não acontece com distração. Acontece aqui, nesse campo onde você continua mesmo sem entender. Davi foi ungido rei e voltou para as ovelhas. Foi esquecido por anos, mas não deixou de ser rei no processo. Ele só estava sendo treinado, lapidado, preparado. O trono não chegou quando ele venceu Golias. Chegou quando ele aprendeu a governar a si mesmo no campo invisível. E com você não é diferente. Não importa o que pareça, você não está sendo ignorado. Está sendo escondido, preservado, afiado. Porque o que Deus vai liberar sobre você vai exigir uma estrutura que só se constrói no secreto. Então, não se culpe por ainda estar nesse campo. E, acima de tudo, não pense em sair dele cedo demais. Quem abandona o campo antes da hora, nunca vê o que foi plantado florescer. Fica mais um pouco. Porque quando Deus decidir te levantar, vai ser com força, com clareza e com propósito. E quem não viu o que você passou no escuro, vai ter que assistir de pé o que ele vai fazer em público. Existem dores que não ganham nome, porque nunca foram ditas em voz alta. Dores que você aprendeu a guardar tão fundo que até esqueceu como começou. Elas não gritam, mas ocupam espaço. Elas não paralisam o corpo, mas travam a alma. São aquelas angústias que surgem no meio do dia, sem aviso, e se instalam no peito como se sempre tivessem estado ali. Ninguém percebe, porque você funciona, você cumpre, você sorri, mas por dentro é como se houvesse uma rachadura que só aumenta com o tempo. É a dor de fazer tudo certo e não ver resultado, de continuar sendo leal, mesmo quando isso te custa saúde emocional. De acreditar em promessas que parecem cada vez mais distantes, de se doar por inteiro e se ver cada vez mais vazio. Tem gente que acha que você é forte, que você está de pé porque aprendeu a lidar. Mas a verdade é que você só está sobrevivendo, carregando um cansaço que não se resolve com sono, um esgotamento que não passa com férias, um silêncio que já virou rotina dentro da sua fé. Essa dor que você sente, mas não sabe explicar. Deus conhece. Ele estava lá quando tudo começou. Ele viu a palavra que te feriu. Ele viu o gesto que te silenciou.
Ele viu a oração que saiu como um pedido de socorro disfarçado de adoração. E mesmo quando ninguém mais entendeu o que estava acontecendo com você, ele entendeu. Porque ele lê o que você nem conseguiu escrever. Ele escuta o que você só pensou. Ele responde o que você nem teve coragem de perguntar. Talvez você tenha parado de tentar explicar. Talvez tenha até começado a acreditar que isso é só parte da vida. Mas essa dor não é comum. Ela é sinal. Sinal de que você está carregando mais do que suas próprias emoções. Você está sentindo o peso de um processo espiritual que não é leve, porque o que está sendo formado em você é pesado demais para ser feito sem pressão. Deus está te moldando com precisão. E mesmo que doa agora, vai fazer sentido depois. Porque a dor que ele permite não é a mesma que o mundo impõe. A dele sempre prepara, sempre transforma, sempre cura. Você já teve coragem de admitir que, em certos momentos, parece que Deus foi injusto com você? Não diante das pessoas, claro, mas lá no fundo, naquela conversa silenciosa que acontece entre a sua dor e a sua fé. Porque você orou, você esperou, você fez tudo o que achava certo e mesmo assim não deu certo. Outros fizeram menos, mereceram menos, sacrificaram menos e receberam mais. E você ficou ali, no mesmo lugar, com a mesma fé, mas com o coração cheio de perguntas que não tinham resposta. É difícil aceitar que o céu, às vezes, parece calado no momento em que você mais precisava de um sinal. Não era para ser diferente para quem faz tudo certo. Não era para ser mais leve para quem não desistiu quando todo mundo foi embora. Mas não foi. E isso rasga por dentro, porque você ainda acredita, ainda defende, ainda respeita, mas não entende. E quando a fé continua viva, mas o coração começa a se sentir traído, nasce esse vazio estranho. Um buraco que não se preenche nem com oração. O mais perigoso desse sentimento é que ele não explode. Ele vai corroendo devagar, vai te fazendo parar de esperar, vai te fazendo orar sem expectativa, vai te transformando em alguém que ainda caminha, mas já não acredita com a mesma força. E aí, sem perceber, você começa a se fechar. Começa a criar um muro entre você e Deus, não por raiva, mas por proteção, para não doer tanto de novo. Mas deixa eu te dizer algo que talvez o seu coração precise ouvir agora. Deus nunca foi injusto com você. O que parece injustiça é só um pedaço de uma história que ainda não foi revelada. Ele não te deixou de lado, ele te escondeu. E quem é escondido por Deus não é rejeitado, é preservado. Quando ele não responde, não é descaso, é processo. E quando ele não aparece, não é ausência, é forja. Talvez você ache que está esquecendo de você mesmo para continuar acreditando, mas ele não esqueceu. Ele só está construindo algo em silêncio, porque o que está vindo é grande demais para ser feito com pressa. E quando vier, vai justificar tudo o que hoje parece injusto. Nem toda construção tem som de martelo. Às vezes, o que Deus está edificando em você acontece no silêncio mais absoluto. Sem sinais, sem confirmações, sem ninguém ao redor percebendo. E esse é o ponto. Ele não quer que ninguém veja ainda, porque o que ele está fazendo não é fachada, é fundação. E fundação não aparece. Só quem entende de estrutura sabe que o que sustenta o alto vem debaixo da terra, onde os olhos não alcançam. O problema é que a gente foi condicionado a pensar que só está dando certo quando está visível, que só está funcionando quando os outros aplaudem. Mas com Deus é o contrário. Quando tudo parece parado, é porque algo está sendo firmado. Quando tudo parece sem sentido, é porque algo está sendo alinhado. Quando tudo parece oculto, é porque ele está te preparando para algo que vai exigir raiz. Você já reparou como as fases mais solitárias da sua vida também foram as que mais te transformaram por dentro?
Foi quando ninguém te entendia que você aprendeu a escutar a voz de Deus com mais clareza. Foi quando você não tinha com quem contar que a presença dele se tornou mais real. Foi quando tudo deu errado que você descobriu uma fé que nem sabia que tinha. Isso não é coincidência, é construção. Deus não constrói pressa, Ele constrói eternidade. Por isso, Ele cava fundo, arranca as estruturas frágeis, expõe as rachaduras, confronta os excessos, e só depois disso Ele começa a levantar, porque o que Ele tem para te entregar não pode ser sustentado por uma alma rasa. Vai exigir maturidade, vai exigir resistência, vai exigir estrutura interna. E talvez você não perceba agora, mas cada noite que você chorou sem saber por quê, cada decisão difícil que você tomou no escuro, cada renúncia silenciosa que você fez com dor, tudo isso está sendo usado para fortalecer o que está sendo erguido dentro de você. Quando a obra terminar, vai ser impossível olhar para a sua vida e não perceber que algo grandioso foi construído. Mas, por enquanto, confia, porque mesmo que os outros não vejam, Deus está trabalhando, e Ele não erra a fundação. Você pode até ter esquecido algumas coisas que viveu, momentos tão intensos que pareciam eternos, mas que o tempo foi apagando da memória. Mas Deus não esqueceu de absolutamente nada. Nenhum gesto, nenhuma escolha, nenhuma lágrima. Nada que você fez por amor, por fé, por obediência, passou despercebido aos olhos dele. O céu tem registros que a terra ignorou. Aquele dia em que você disse sim, mesmo com medo. Aquele momento em que você se calou para não ferir. Aquela oferta feita no meio da escassez. A oração feita com a voz trêmula de tanto cansaço. A decisão de continuar acreditando, mesmo depois de ter sido frustrado de novo. Deus viu tudo, e não só viu, Ele guardou, porque aos olhos dele, cada ato de fé é uma semente. E o solo do céu nunca é ingrato com quem planta com lágrimas. Você acha que não fez progresso porque não viu resultado, mas no reino, progresso nem sempre se mede por movimento. Às vezes, se mede por resistência. Por quantas vezes você se recusou a retroceder? Por quantas vezes você caiu e se levantou? Por quantas vezes você ficou de pé por dentro, mesmo estando de joelhos por fora? E isso, aos olhos humanos, pode parecer insignificante, mas aos olhos de Deus é construção de glória. O céu não opera por vaidade, opera por justiça. E a justiça de Deus não se baseia em aparência, mas em verdade. Por isso, o que parece esquecido para você está sendo lembrado no tempo certo por Ele. E quando esse tempo chegar, tudo o que você viveu vai se conectar. Você vai entender o motivo da demora. Vai perceber que nenhum atraso foi acidental, que nenhuma espera foi desperdiçada, que nenhuma dor foi ignorada. Deus é especialista em devolver com honra tudo o que foi vivido com entrega. Ele restitui o que foi roubado. Ele exalta quem foi humilhado. Ele cura onde o mundo feriu. E Ele faz isso do jeito dele, no tempo dele, com a assinatura dele. Então respira. Porque o que parecia ter sido jogado fora vai voltar como colheita, e não será uma colheita qualquer. Vai ser resposta, vai ser justiça, vai ser marca do céu sobre sua história. Chegou a hora de você entender uma coisa que o céu já decretou. Quem foi fiel no invisível será honrado no visível. Quem suportou calado vai viver a recompensa em voz alta. Deus não te formou no secreto para te manter escondido para sempre. A exposição está chegando. Não por mérito humano, não por manipulação, mas por propósito. Porque há um tempo onde o céu decide mostrar ao mundo quem ele forjou na dor. Você não passou por tudo isso à toa. Essa intensidade de processo, essa profundidade de tratamento, essa pressão constante, não era punição, era preparação. Você não foi esquecido, foi escondido, foi preservado enquanto o mundo aplaudia o que não tinha raiz. Agora, Deus vai mostrar o que Ele construiu com base, com verdade,
com resistência. E quando ele expõe, não tem como ignorar, não tem como esconder, não tem como bloquear. O favor que está vindo sobre você vai gritar mais alto do que todas as fases que tentaram te calar. E quem te viu apagado, quem achou que você não ia conseguir, vai ter que reconhecer: foi Deus. Por isso não tenha medo da visibilidade. Você foi treinado para isso. Você foi lapidado para isso. E o céu só revela quando a estrutura está pronta para sustentar o que vem. Chegou o tempo de sair do bastidor. Chegou o tempo de assumir a voz. Chegou o tempo de carregar publicamente aquilo que você cultivou no secreto com Deus. E quando essa exposição acontecer, não vai ser vaidade, vai ser evidência de propósito. Você chegou até aqui, passou por tudo isso, aguentou o invisível, suportou o silêncio, resistiu quando tudo gritava para você parar. E agora, justo agora, vai recuar. Depois de tanto que já foi vencido, depois de tanta dor que já foi transformada em força, você vai largar no exato momento em que o céu começa a movimentar as peças? Essa pergunta não é para te pressionar, é para te despertar, porque você está mais perto do que imagina, mais alinhado do que pensa, mais preparado do que se sente. O inferno não teria investido tanto contra você se não soubesse o que está prestes a ser liberado. A resistência que você sente agora é o último empurrão antes da virada. Então decide: vai parar por causa do cansaço? Ou vai continuar por causa da promessa? Vai permitir que a dor determine o seu fim? Ou vai usar tudo isso como combustível para atravessar a última etapa? Porque se você continuar, eu te prometo, o que está do outro lado vai fazer cada lágrima ter valido a pena. Então, antes de você sair desse vídeo, eu quero fazer algo que vai além das palavras. Eu quero orar por você, porque tem dores que só a presença de Deus alcança. Tem pressões que só quebram quando a gente se rende de verdade. E se você ficou até aqui, é porque essa palavra encontrou um lugar no seu espírito. Então, se puder, feche os olhos agora. Se não puder, apenas concorde com fé. Essa oração é por você e é com você. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti agora essa vida que está ouvindo essa oração. Tu conheces cada detalhe dessa caminhada. Tu sabes onde ela quase desistiu. Tu sabes onde ela chorou sozinha. Tu sabes o que ninguém viu, o que ninguém perguntou, o que ninguém valorizou. Tu sabes, Deus, o cansaço que se esconde por trás do sorriso, o medo que se disfarça de força, a alma que está sangrando por dentro, enquanto tenta continuar por fora. Por isso eu te peço agora, entra nesse lugar, invade esse coração, toca onde só o teu espírito pode tocar, cura o que a psicologia não alcança, conforta onde palavras humanas não conseguem chegar. Pai, visita as memórias que ainda doem. Visita os traumas escondidos, as culpas que pesam sem motivo, as promessas que parecem estar demorando demais. E lembra essa vida agora com a autoridade do céu. O Senhor não esqueceu. O Senhor não desistiu. O Senhor está trabalhando, mesmo quando parece silêncio. Deus, eu oro por renovo, por força nova, por descanso para a alma cansada, por clareza no meio da confusão, por fé onde só resta dúvida e por esperança onde tudo parece escuro. Levanta essa vida agora, Pai. Faz ela sentir que não está sozinha. Derrama da Tua presença nesse exato momento. Que esse quarto se torne altar. Que essa tela se torne ponto de encontro, que essa oração se transforme em resposta. E eu declaro em nome de Jesus, toda opressão espiritual, toda acusação mental, toda paralisia emocional, cai por terra agora. Toda seta que foi lançada contra essa vida é desfeita agora. Toda voz de derrota, de culpa, de medo, silencia agora. E no lugar disso, que venha paz, que venha direção,
que venha certeza de que o Senhor é por ela, que o Senhor ainda vai cumprir tudo o que prometeu, porque nada foi em vão, cada lágrima foi semente e a colheita está chegando. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra encontrou você hoje, não foi por acaso. Deus está alinhando tudo. Até os vídeos que você cruza na internet fazem parte do plano. Isso aqui é só mais uma prova de que Ele não te esqueceu, que Ele ainda está falando, que Ele ainda está conduzindo, e que mesmo quando você duvidou, Ele permaneceu escrevendo a sua história com detalhes que você ainda vai entender. Agora é com você. Se essa mensagem fez sentido, comenta aqui. Nada foi em vão. Eu ainda estou aqui. Escreve isso como um ato profético, como quem diz, eu resisti, eu permaneci, eu não vou parar. E se ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreve agora. Aqui não tem religião, aqui tem palavra viva, tem direção, tem verdade. Tem gente de todo lugar sendo restaurada, acordada, incendiada. Clica em se inscrever, ativa o sininho e segura firme. Porque o que Deus vai fazer daqui para frente vai te lembrar porque você suportou até aqui e vai te provar que tudo o que você passou estava escrito.